Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. São 7h30 pelo horário de Brasília. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Repórter Nacional. Hoje, terça-feira, 27 de abril de 2021. Eu sou Miguelzinho Martins e estou na companhia de Monique Castilho, além, é claro, da jornalista Priscila Mazenotti, que daqui a pouquinho participa com a gente. Bom dia, Priscila. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Monique. Bom dia, Priscila. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes que estão com a gente aqui na Rádio Nacional. Pelos próximos 25 minutos, vocês nos acompanham pela Rádio Nacional e, claro, pela TV Brasil também. E a gente lembra que também estamos no YouTube, em Rádio Nacional BR e nos aplicativos da EBC para celular. Convite feito, vai lá, confira. São mais opções para você estar em sintonia com a gente. E você vai conferir aqui no Repórter Nacional. Anvisa rejeita importação e uso da vacina Sputnik V. Procuradoria-Geral da República denuncia governador do Amazonas e outras 17 pessoas por crimes no enfrentamento à pandemia. Justiça impede Renan Calheiros de assumir relatoria da CPI da Covid. Reforma tributária. Proposta deve ser apresentada pelo relator até a próxima segunda-feira. E começamos falando de Sputnik V. Você acompanhou ontem, a gente falou bastante aqui sobre a expectativa da reunião da Anvisa. Pois é, a Anvisa realmente se reuniu no fim da tarde e decidiu não autorizar a importação desse imunizante fabricado na Rússia. A Priscila Mazenotti, que está aqui com a gente no estúdio, tem os detalhes. Bom dia, Priscila. Qual foi o motivo? Oi, bom dia novamente a todos. Pois é, foram vários os motivos aí para a Anvisa ter negado esse pedido de importação da Sputnik V. Eles entenderam, por exemplo, que essa vacina pode trazer riscos à saúde, uma falha na segurança. Por quê? Porque dentro da vacina tem um grupo ali de vírus chamado adenovírus. É esse adenovírus que produz a resposta imune na pessoa que toma a vacina. O que acontece? Nas amostras analisadas pelo pessoal da Anvisa, eles viram que esse adenovírus é capaz de se reproduzir. O que isso quer dizer? Que ele pode se acumular no corpo, em várias partes do corpo e provocar doenças, né? Se acumular ali nos rins, por exemplo, segundo o pessoal da Anvisa explicou na reunião ontem. Outro argumento, Monique, é a questão da documentação. Falha e pendência na documentação apresentada pelo fabricante. Falaram, inclusive, de falta de informações conclusivas no curto, médio e longo prazos. Então, eles negaram, né, esse pedido desses estados para importar Sputnik V, mas reafirmaram que foi uma decisão técnica, uma decisão tomada com base na ciência. A gente tem até aí o relator, o Alex Campos, falando sobre o assunto. Vamos ouvir? Segurança é um aspecto inalienável diante da incerteza do risco. Chegamos até aqui de mãos dadas com a ciência e amparado pelas evidências. Com essas premissas, os dias de sim, a vacina e os medicamentos são comemorados, nós comemoramos sempre. Ocorrerão, contudo, inevitavelmente dias do não, e ele necessariamente traduzirá o melhor que a razão de existir da Anvisa pode traduzir, que é proteger a saúde da população. Essa resposta da Anvisa veio obedecendo ali o prazo do ministro Ricardo Lewandowski, estipulado por ele. Ele deu 30 dias para que a Anvisa decidisse essa questão. Caso contrário, os estados estariam automaticamente autorizados a importar essas vacinas. Vamos só falar um pouquinho, então, de número para quem está em casa entender. Esses pedidos todos somam 66 milhões de doses que poderiam vacinar ali 33 milhões de pessoas com a primeira e a segunda doses. Miguelzinho, Monique. Obrigada, Priscila. Obrigado, Priscila. Bem, enquanto isso, as pesquisas para a produção de uma vacina nacional feita aqui avançam. A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, já está testando em animais um novo imunizante anti-Covid-19. E logo, logo, os testes vão ser também realizados em pessoas, não é isso? Vamos ouvir com Gésio Passos? Uma nova vacina desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, pode ser mais uma alternativa no combate à Covid-19. A vacina está em fase pré-clínica, ainda em testes em animais. Nesta segunda-feira, a universidade assinou convênio com o governo do Paraná, que disponibilizou cerca de R$1 milhão para a conclusão desta fase da pesquisa. O reitor da instituição, professor Ricardo Marcelo Fonseca, afirma que a vacina pode garantir uma soberania tecnológica ao país. Que essa é uma vacina 100% nacional, uma vacina paranaense, uma vacina de baixíssimo custo, uma vacina que, portanto, pode dar as condições no futuro para uma
soberania tecnológica nesse sentido, que hoje, enfim, tem afligido a nossa sociedade, à espera de IFAs da Índia, da China. A vacina não precisa de insumos importados e pode ser produzida 100% no Brasil. Também não precisa ser armazenada em baixas temperaturas, com os testes indicando que pode ser conservada em temperatura ambiente. A perspectiva é que a vacina tenha o custo mais barato do mercado, de R$ 5 a R$ 10 a dose, e uma eficácia maior que o imunizante da AstraZeneca produzido pela Fiocruz. O imunizante da UFPR é desenvolvido com uma tecnologia diferente das vacinas contra a Covid disponíveis. Ele utiliza nanopartículas de um polímero biodegradável revestido com uma proteína do coronavírus que induz a criação de anticorpos contra a Covid-19, como explica o professor Emanuel Maltempe de Souza, que faz parte da pesquisa. Essas partículas, elas imitam o vírus, elas têm os antígenos na sua superfície que levam o nosso sistema imune a produzir anticorpo contra o SARS-CoV-2. Todo o material que é usado para produzir essas partículas é biocompatível, biodegradável. Os pesquisadores ainda estudam a possibilidade de aplicação dessa vacina através de um spray nasal que facilitaria a imunização. A previsão é que em 6 meses a Universidade Federal do Paraná solicite à Anvisa a aprovação de testes clínicos em humanos. O projeto foi financiado inicialmente pelo CNPq com R$ 230 mil para o começo da pesquisa. Os cortes no orçamento para ciência e educação ainda preocupam os pesquisadores, que avaliam ser necessários cerca de R$ 50 milhões para a fase de testes em humanos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Saindo do assunto vacinas para falar de oxigênio. Uma informação que pode trazer um pouco de alívio, pelo menos para o Ceará. É que por lá, Monique, não haverá falta de oxigênio hospitalar por causa da explosão da fábrica da White Martins no fim de semana. A empresa está transferindo cilindros de outros estados para os hospitais da região. Vamos acompanhar as informações com Eliane Gonçalves. 600 cilindros de oxigênio foram enviados ao Ceará nesta segunda-feira. Essa é a segunda remessa de cilindros feita pela empresa White Martins. Outros 440 cilindros chegaram ao estado no domingo. Em nota, a empresa informou que nesta terça-feira devem ser enviados mais 600 cilindros de oxigênio para atender os hospitais cearenses. No sábado, uma unidade da empresa em Fortaleza explodiu. Segundo o governador Camilo Santana, em reunião com o presidente da empresa no domingo, a White Martins prometeu que o abastecimento de oxigênio não seria prejudicado. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado, a própria White Martins está cuidando da logística e distribuição dos cilindros de oxigênio. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas da explosão. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, 5 pessoas ficaram feridas, 3 precisaram ser hospitalizadas e uma permanece internada. A Defesa Civil de Fortaleza vistoriou 21 imóveis vizinhos à fábrica afetados pela explosão. Alguns ficaram sem telhados e muitos tiveram portas e vidraças quebradas pelo impacto. 2 casas foram interditadas e as famílias estão hospedadas em um hotel. A White Martins informou em nota que está em contato com as pessoas atingidas para ressarcir os prejuízos. A empresa disse que até essa segunda-feira tinha visitado 80 residências vizinhas ao local da explosão. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. E a gente fala agora da suspeita de irregularidades na compra de equipamentos usados no combate à pandemia. No Amazonas, 18 pessoas foram denunciadas nesta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República por esse motivo. E entre os denunciados estão o governador e o vice-governador do estado. Daniela Longuinho é quem traz as informações. A Procuradoria-Geral da República enviou denúncia ao Superior Tribunal de Justiça nesta segunda-feira contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e o vice-governador Carlos Almeida, do PTB. Também foram denunciados o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Flávio Antoni Filho, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e outras 14 pessoas, entre servidores públicos e empresários. Todos são acusados de cometer crimes na compra de respiradores para pacientes com Covid-19. Segundo a Procuradoria-Geral, a investigação começou no ano passado depois de notícia de que 28 aparelhos haviam sido comprados em uma loja de vinhos. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que assina a denúncia, alega que teria sido instalado no governo estadual uma estrutura burocrática comandada por Wilson Lima
para se aproveitar de contratações de insumos para o enfrentamento da crise sanitária, inclusive usando a dispensa de licitação. Os denunciados são acusados também de peculato e de causar prejuízo superior a R$2 milhões, com base, segundo a Procuradoria, em documentos, depoimentos e trocas de mensagens entre os investigados apreendidas em operação do Ministério Público. A PGR pede a condenação dos investigados, a perda dos cargos e o pagamento de indenização nos valores supostamente desviados. Foi ainda apresentada ao STJ uma segunda denúncia contra Wilson Lima e 3 servidores, incluindo o ex-secretário de Saúde, além de empresários, envolvendo o fretamento indevido de aeronave para o transporte de respiradores. Em nota, o governador Wilson Lima informou que, embora ainda não tenha sido notificado, a denúncia oferecida pela PGR não apresenta provas do envolvimento dele em supostos crimes relacionados aos fatos em apuração. Wilson Lima reafirmou a probidade e legalidade de todos os seus atos à frente do governo do Amazonas, sobretudo no enfrentamento da pandemia da Covid-19. A nota diz ainda que o governador do Amazonas está à disposição para prestar todas as informações solicitadas e que mantém total confiança de que a Justiça haverá de reconhecer oportunamente que as acusações são totalmente infundadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Repórter Nacional. E vamos falar de reforma tributária? É que o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve reunido nesta segunda-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar desse assunto. Ele saiu do encontro falando em consenso entre o Legislativo e o Executivo em relação ao tema e disse que o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, tem que apresentar o parecer até a próxima segunda-feira. Quem está de volta com a gente é Daniela Longuinho. O texto da reforma tributária deve ser apresentado até 3 de maio pelo relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressista da Paraíba. A informação foi repassada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que entregou na noite desta segunda-feira ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, endereçado ao relator, estipulando este prazo. Sem detalhar a conversa com Paulo Guedes, Arthur Lira afirmou que a reforma será discutida passo a passo, o que sugere que ela pode ser votada de forma fatiada. Nós não vamos aqui absolutamente discutir qual foi a nossa conversa com o ministro, mas o que posso garantir é que nós vamos marchar passo a passo, discutindo essa reforma pelo que nos une, pelo que é consensual, de maneira organizada, com os líderes da casa, com o governo, com o relator, com o Senado, envolvendo todos os atores, para que ao longo destes próximos meses nós possamos oferecer ao Brasil uma sequência de fatos, uma sequência de ações que vão dar tranquilidade fiscal para o Brasil. Pregando o engajamento institucional na retomada da discussão sobre a reforma tributária, Arthur Lira disse ainda que é preciso dar segurança jurídica, simplificação e tranquilidade fiscal para o Brasil. O ministro da Economia não comentou o assunto. Em postagem numa rede social nesta segunda-feira, Lira afirmou que vai coordenar pessoalmente com líderes da Câmara os encaminhamentos da reforma tributária. Apesar dos atrasos provocados pela pandemia, o presidente da Câmara acredita ser possível votar ainda este ano as reformas tributária e administrativa, diz a mensagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. CPI da Covid, ela nem bem foi instalada e já está com um problema de relator. É que a Justiça suspendeu a indicação de Renan Calheiros para a relatoria do colegiado. E a gente está com a Ana Lúcia Caldas na linha, que entende tudo de CPI. Ana Lúcia, bom dia. Conta pra gente o que foi essa decisão. Oi, Monique, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, vamos entender essa história. Que a Justiça Federal aqui em Brasília, ela suspendeu a indicação do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para atuar aí, como vocês falaram, como relator da CPI da Covid. Essa CPI vai ser instalada hoje no Senado. A decisão é do juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, da 2ª Vara
Federal Cível, aqui de Brasília. Ele está atendendo, Monique, ao pedido liminar feito pela deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. O que ela argumentou? Ela argumentou que o senador responde a processos na Justiça e isso vai comprometer a imparcialidade para ele atuar como relator dos trabalhos da comissão, né? E essa decisão do magistrado vai valer até então que as partes, né, envolvidas apresentem as manifestações no processo. E como a gente já falou aqui, a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito aí da Covid vai ser realizada hoje, quando devem ser escolhidos o presidente, né, e o relator. Por acordo nos bastidores, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, deve ser confirmado para presidir os trabalhos e Calheiros ocuparia aí o cargo de relator. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa história e todo mundo tem que ficar aqui ligado nas informações que a gente vai passar. Monique. Obrigada, Ana Lúcia. Repórter Nacional. E vamos agora até a Cidade Luz, Paris. Vamos saber das informações da Rádio França Internacional. Quem está com a gente hoje é a jornalista Adriana Moisés. Bom dia, Adriana. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, Monique. A ajuda internacional prometida à Índia, atingida por uma segunda onda epidêmica devastadora da Covid, começou a chegar a Nova Delhi hoje com o desembarque de equipamentos provenientes do Reino Unido. O governo britânico enviou 100 aparelhos de respiração artificial e 95 concentradores de oxigênio. Ao todo, a Grã-Bretanha é um dos países a anunciar ajuda para o sistema sobrecarregado de saúde da Índia e está enviando mais de 600 unidades de equipamentos médicos vitais. Um total de 9 contêineres aéreos carregados com suprimentos, incluindo 495 concentradores de oxigênio, 120 respiradores não invasivos e 20 respiradores manuais serão ainda despachados esta semana. A França enviará no próximo fim de semana à Índia 8 unidades de produção de oxigênio médico e também unidades do produto liquefeito suficientes para atender as necessidades de 10 mil pacientes por dia. A Alemanha também fornecerá suprimentos o mais rapidamente possível, enquanto a União Europeia se comprometeu a fornecer assistência por meio de seu mecanismo europeu de proteção civil. Pelo 6º dia consecutivo, a Índia registrou nesta terça-feira mais de 300 mil novas infecções pelo coronavírus. E aqui na França, o Sindicato Nacional de Pilotos de Linha recomenda aos comandantes da Air France que recusem voos para a Índia, Brasil, África do Sul, Argentina ou Chile, enquanto não forem vacinados contra a Covid. Os voos comerciais com esses países foram bastante reduzidos, mas o transporte de carga nunca foi interrompido desde o início da pandemia. Ao todo, cerca de 30 mil tripulantes, incluindo pilotos, operam essas rotas e são chamados, então, a não voar até serem vacinados. É com vocês no estúdio. Obrigado, Adriana. E a gente tem acompanhado aqui os desdobramentos daquele apagão ocorrido no ano passado, lá no Amapá, principalmente em relação ao pagamento de conta de energia. Isso. O presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho da lei que isentaria os consumidores do estado de faturas extras de energia elétrica e sancionou apenas o trecho original da medida provisória, confirmando uma isenção aplicada na conta referente a outubro do ano passado. Isso, o governo argumenta que o veto a esse trecho foi necessário, porque a isenção de novas tarifas geraria novos gastos aos cofres públicos. E vamos falar do caso Henri. É que a Câmara do Rio de Janeiro abriu o processo de cassação do vereador Dr. Jairinho. Quem conta os detalhes ao vivo pra gente é Cristiane Ribeiro. Bom dia, Cristiane. Bom dia também aos nossos ouvintes. Isso mesmo, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, abrir o processo de cassação de mandato do vereador Dr. Jairinho, que está preso por suspeita do assassinato do enteado, o menino Henri Borel, de 4 anos. Agora, a representação segue para a mesa diretora. A votação final sobre a perda de mandato é feita em plenário, com voto aberto
de pelo menos 2/3 dos vereadores. O presidente do Conselho, o vereador Alexandre Izquierdo, do DEM, destacou que o trecho do inquérito em andamento na Polícia Civil e que foi recebido pelo grupo já permite que seja formulada a denúncia por quebra de decoro parlamentar. Ele acredita que a votação sobre a cassação de Jairinho deve acontecer nos próximos 70 dias. A morte de Henri aconteceu em 8 de março. O vereador e a mãe do menino, Monique Medeiros, foram presos um mês depois. Jairinho foi expulso do Partido Solidariedade e afastado do cargo de conselheiro no Conselho de Ética da Câmara. Ao vivo da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Obrigado, Cristiane. E ainda no Rio de Janeiro, termina hoje o prazo para que a defesa do governador afastado, Wilson Witzel, apresente as alegações finais contra o impeachment. Desde o dia 28 de agosto do ano passado, Witzel está afastado do cargo por suspeita de corrupção em contratos públicos do governo do Rio de Janeiro. Solimar Luz traz mais informações. O relatório final do processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, será entregue quinta-feira ao Tribunal Especial Misto, responsável por julgar o caso. Já as alegações finais da defesa deverão ser apresentadas nesta terça-feira, 3 dias antes do julgamento. A sessão está prevista para dia 30, sexta-feira, com início às 9 horas da manhã. Witzel foi afastado do Executivo Fluminense após denúncias de envolvimento em esquema de desvios de recursos que deveriam ter ajudado no combate à pandemia de Covid do Estado. Wilson Witzel nega as acusações. O Tribunal Especial Misto é composto por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. De acordo com o rito do processo, depois da abertura da sessão nesta sexta-feira, que será feita pelo presidente do TJ e do Tribunal Especial Misto, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, a acusação terá a palavra por 30 minutos, mesmo tempo destinado à defesa. Em seguida, o relator do processo fará a leitura do relatório e do seu voto, sendo seguido pelos demais membros da Corte Especial. Se houver 7 votos a favor do impeachment, Witzel será definitivamente afastado do cargo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Esportes. E o assunto agora é futebol. Quem vem com as notícias pra gente é Bruno Mendes. E nesta segunda-feira a bola rolou pelo Campeonato Paulista. A Inter de Limeira venceu a Ponte Preta por 1-0 no Pernambucano. O Náutico empatou com o Afogados em 2-2. Pelo Brasileirão Feminino, o Minas e Cesp do Distrito Federal empatou com o Santos em 2-2. Nesta terça-feira, Copa Libertadores da América, teremos 5 times brasileiros em campo. Às 7h15 da noite, o Atlético Mineiro recebe o América de Cali em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, também às 7h15 da noite, o Flamengo encara a União La Calera do Chile. Às 9h30 da noite, Boca Juniors e Santos se enfrentam em Buenos Aires. Também às 9h30 da noite, o Internacional recebe o Deportivo Táchira da Venezuela. E o Palmeiras encara o Independente Del Valle com total cobertura da Rádio Nacional. Pela Copa Sul-Americana, a bola rola para Bahia e Guabira da Bolívia às 7h15 da noite. O Ceará vai até a Argentina para enfrentar o Arsenal de Sarandi às 9h30 da noite. E para fechar, Liga dos Campeões da Europa, primeiro jogo das semifinais, 4 da tarde, a bola rola para Real Madrid, Chelsea. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Repórter Nacional. E essa notícia é para intérpretes e compositores de todo o Brasil. É que estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Festival de Música Rádio MEC. Ao todo, 12 prêmios vão ser distribuídos em 4 categorias: música clássica, música instrumental, música infantil e música popular. De cada uma sairá a melhor composição inédita, o melhor intérprete e a vencedora no voto popular. Assim como em 2020, o festival vai ser totalmente online devido à pandemia da Covid-19. Além do concurso ter virado nacional, outra boa notícia é que agora aumentou o número de prêmios por voto popular. Até 2020, apenas uma composição era premiada por meio de votação na internet. Você encontra todas as informações em radios.ebc.com.br. Vai lá!
São 7 horas mais 54 minutos e a gente fica por aqui. Nos encontramos de novo amanhã, às 7h30 da manhã, aqui no Repórter Nacional. Continue com a gente, tem muita programação na Rádio Nacional, como por exemplo o Revista Brasil. E na TV Brasil você acompanha agora o Brasil em Dia. Isso, uma ótima sexta-feira para todos. Oh, terça. Bom dia. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.